A história começou com nosso protagonista, Yuya, sendo diretamente perguntado onde seu pai estava naquele momento. Ele era apenas um estudante do primeiro ano do ensino médio, e agora estava sentado na sala de estar, cara a cara com um grupo de homens de aparência assustadora, vestidos de terno preto e óculos escuros. Eles tinham várias cicatrizes nas bochechas, o que claramente significava que eram o tipo de gente com quem não se deve se envolver de forma alguma. Ele respondeu que não sabia onde seu pai estava, já que ele mesmo acabará de chegar em casa. O cara mostrou a ele um cartão que encontrou na mesa, que dizia algo que o irritou o suficiente para rasgá-lo. O cartão dizia que o pai de Yuya havia fugido, e não só isso, mas também havia deixado o próprio filho sozinho, enquanto continuava a amaldiçoá-lo por ser um mau pai. Yuya pensou que realmente não havia como saber o que poderia acontecer na vida, que era o lema de seu pai. Seu pai era do tipo que ficava pesquisando para criar um novo produto que pudesse se tornar tendência mais tarde, mas ele estava sempre um passo atrás. Por causa disso, todas as suas dívidas continuavam se acumulando. Além disso, o que era ainda pior em sua casa era que sua mãe estava apaixonada por seu pai. Ela manteve sua beleza e mesmo estando com Yuya, as pessoas costumavam pensar que eles eram irmãos. Ele se sentiu um pouco orgulhoso de sua mãe por parecer jovem naquela idade, com uma culinária brilhante. Ele perguntou a ela por que ela se casou com um homem inútil como seu pai, ao que ela respondeu que estava apaixonada pela forma como seu pai sempre trabalhava duro em uma coisa ou outra, mesmo sendo um fracasso. Yuya podia entender como o amor podia cegar as pessoas, e ele respeitava aqueles que trabalhavam mais duro, mas seu pai já havia ultrapassado seu limite para ganhar seu respeito. Ele se sentiu um pouco culpado por estar em sua situação atual e não ter conversado com ele sobre isso antes. Ele perguntou ao cara assustador, Taka, quanto dinheiro seu pai havia emprestado dele. Taka ficou irritado no início, mas se acalmou porque sabia que não adiantava ficar com raiva de Yuya. Ele então educadamente disse a Yuya que a dívida era de 30 milhões, o que era demais até mesmo para um garoto do ensino médio ouvir. Taka afirmou que o pai de Yuya continuava pegando dinheiro emprestado uma e outra vez para pagar o dinheiro que devia, e foi assim que sua dívida continuou crescendo também. Yuya, na verdade, não tinha medo de Taka e dos outros caras, porque ele o conhecia desde que estava no ensino fundamental. Embora Taka tivesse uma aparência durona, ele era na verdade uma pessoa gentil com ele, que transmitia a sensação de ser um irmão mais velho para ele. Taka tentou pensar em como poderia pagar 30 milhões, mas todas as suas economias eram como uma gota d'água em um balde para uma quantia tão grande. Taka ficou condenado pelo comportamento do pai de Yuya de deixar seu próprio filho assim e deixar tudo nas mãos dos advogados. Ele não conseguia pensar até que ponto ele foi para se envergonhar assim, enquanto Yuya lembrava de sua memória quando voltou para casa apenas para descobrir que não havia ninguém em casa, exceto o cartão deixado para ele dizendo as mesmas coisas de deixá-lo e descansar os assuntos nas mãos do advogado. Taka disse a ele que era realmente um milagre que ele tivesse sido criado tão bem, mesmo depois de ser criado por um casal tão desagradável. Então Taka mencionou que foi ele mesmo quem foi a razão do bom crescimento de Yuya. Yuya concordou com ele, admitindo que realmente aprendeu muito com ele, já que os outros ao seu redor eram todos inúteis. Taka perguntou a ele o que Yuya planejava fazer a partir de agora sobre essa situação, e afirmou que desta vez ele não poderia mentir para seu chefe desta vez, então ele não seria capaz de encobrir Taka. Ele informou a Taka que ele poderia acabar tendo que levá-lo com eles. Taka podia entender o que eles queriam dizer e o que seria, já que ele não tinha outra maneira a não ser assumir a dívida que não tinha pais bons deixados para ele. Ele esperava que pudesse ser de uma maneira mais respeitável, mas de qualquer maneira, ele podia sentir que era aqui que sua vida terminava como ele mesmo. Taka então segurou seus ombros e garantiu a ele que persuadiria seu chefe a deixar Yuya trabalhar sob sua asa. Taka estava realmente preocupado com ele e queria fazer tudo ao seu alcance para garantir que Yuya tivesse uma vida adequada. Yuya ficou feliz em ouvir isso, então outros atrás de Taka garantiram que ele ficasse tranquilo e não se tornasse uma pessoa ignorante como eles. Eles garantiram a Yuya que a melhor coisa para ele era permanecer como estava agora, como um estudante do ensino médio. Depois que as conversas terminaram, Taka sugeriu que eles agora deveriam ir, pois prometeram mostrar a ele o melhor dojo que poderiam. Então a campainha de sua casa tocou,
e ele foi abrir a porta para ver quem era. Quando ele abriu a porta, ficou chocado ao ver que estava na sua frente agora, e ela afirmou ter vindo aqui para ajudá-lo com um sorriso no rosto. Ele estava perdido em sua beleza, já que ela tinha cabelos longos e lisos pretos, olhos como pérolas e uma beleza imensa que poderia envergonhar até mesmo as modelos de revista. Ela era como uma deusa que havia saído de uma pintura na frente dele. Ele ainda não podia acreditar que a garota Idatsuba estava ali falando com ele. Ela era tão fofa e doce quanto parecia. Ele duvidava que houvesse um único aluno em sua Maivadi Private High School que não estivesse babando por ela. Ela era uma beleza que ganhou os grandes prêmios no concurso nacional de garotas do ensino médio realizado no ano passado. Então ela era basicamente conhecida como a garota mais bonita do ensino médio do Japão, com sua aparência madura e proporções perfeitas. Seus sorrisos ocasionais eram como o sorriso de uma deusa, que cativava não apenas homens, mas também mulheres. Ele também estava entre aqueles que admiravam Kied, então ver que Kied sabia onde ele morava. Ele não pôde deixar de se perguntar como isso aconteceu, já que eles nunca tinham conversado um com o outro. Ela perguntou a Yuya o que estava errado, já que ele estava apenas olhando para ela sem dizer nada, com o rosto todo vermelho. Ela perguntou se ele tinha pegado um resfriado, ao que ele respondeu que não tinha febre e estava saudável. Ele então tirou os sapatos dela para se aproximar dela, apenas para verificar sua temperatura de perto. Ela pediu que ele ficasse quieto e colocou a mão na cabeça dele para ter certeza de que ele estava bem. Ele ficou mais vermelho do que antes, e ela podia sentir que ele estava um pouco febril. Ela perguntou se seria melhor se ele fosse ao hospital, mas ele disse a ela que estava realmente bem e que ela poderia estar imaginando sua febre. Ele então perguntou diretamente a ela por que ela veio até sua casa e o que exatamente ela quis dizer com ajudá-lo. Ela então pediu que ele a deixasse entrar em sua casa, mas ele tinha medo de deixá-la entrar. Ele queria recusar educadamente porque Taka e sua equipe estavam lá dentro. Ele sabia que eles eram inofensivos por dentro, mas assustadores por fora. Então ele pensou que alguém como Kied pudesse desmaiar ao ver pessoas tão assustadoras assim. De repente, o que ele temia aconteceu quando o próprio Taka veio à porta. Taka perguntou a Yuya se ele podia receber um convidado e disse-lhe que precisariam que ela saísse por enquanto por causa de sua agenda ocupada devido aos problemas. Ele ficou surpreso com essa má hora, pois não queria que Taka viesse de jeito nenhum. Ele já queria pedir a Kied para sair, mas então um dos caras reconheceu Kied. O cara perguntou a ela se ela era da família Idatsuba e ficou feliz em ver como ela era mais fofa na vida real do que na internet. Taka perguntou ao cara se ele conhecia a jovem, ao que ele informou a Taka que ela era Idatsuba Kied, a garota mais bonita do Japão. Kied sorriu depois de ouvir isso. Então ela falou perguntando a Taka se ele era Yumichi Takashi, que era na verdade seu nome verdadeiro, e além disso ela acrescentou que chamá-lo de tenente do sindicato Aratsu seria mais apropriado. E depois de ouvir isso, Taka ficou um pouco chocado com os dedos tremendo um pouco. Todos eles se perguntavam como Kied sabia sobre a afiliação de Taka com o sindicato e, além disso, até mesmo sua posição lá. Ele não conseguia imaginar Card tendo um passado com conexão com aquele lado sombrio do mundo com lados sombrios, enquanto Taka ficou em tumulto. Ele tentou manter a calma, mas ficou com uma expressão assustadora no rosto. Yuya pediu a Taka para se acalmar e não fazer aquela cara. Ele lembrou da época em que Taka atirava presentes nos eventos para alegrar as crianças. Mas eles ficaram com medo de sua cara assustadora e disseram a si mesmo para ser mais gentil a partir de agora. Ele disse a Yuya que agora era uma história diferente, então ele foi até Kied. Ele perguntou a ela em voz forte como ela sabia dele. Ele podia ver que ela estava usando o mesmo uniforme que Yuya, o que significava que eles estavam no mesmo colégio. Ele perguntou a ela quem ela era no mundo, ao que ela apenas sorriu de volta no início. Ela se apresentou a eles e afirmou que não se importaria se ele não se lembrasse dela. Taka ficou com raiva, então ele gritou com ela, esquecendo coisas que ela não deveria saber. Ele disse a ela para não pensar nele levianamente, mas Kied continuou com suas palavras e chamou Taka de babuão simplório. Ela continuou com seus insultos a Taka, e até zombou de como sua gravata era idiota. Enquanto isso, Yuya ficou chocado e preocupado ao ver Kied indo tão longe a ponto de responder e insultar Taka com um sorriso no rosto.
Ele sabia que mesmo que Taka fosse uma pessoa muito capaz em seu trabalho, o tipo de trabalho que ele tinha não era significativo para se envolver. Taka riu então com uma voz assustadora. Ele disse que sua língua era mais afiada do que sua aparência, mas se ela não fosse alguém que Yuya conhecesse, ele já a teria punido severamente. Ele garantiu que estava apenas a deixando ir fácil desta vez, enquanto ele estava realmente cambaleando com lágrimas nos olhos. A realidade era que Taka não era tão durão quanto parecia, e Yuya podia entender como ele deve estar se sentindo ao ser insultado tão mal. Taka então ficou sério e disse a Yuya para não tomá-lo como um tolo desta vez. Ele acenou com a cabeça para expressar que não disse nada contra ele, enquanto Taka continuou dizendo a Kied que ela estava tentando calá-lo, mas ainda não havia respondido à pergunta dele sobre quem ela era. Ela então pegou o nome Idatsuri Okairo e afirmou a Taka que o nome poderia ser familiar para ele. Parecia que Taka não só tinha ouvido falar dele, mas estava suando mais do que antes. Ele ficou com medo de ouvir o nome do chefe do Bureau de Investigações da Agência Nacional de Polícia, então perguntou a ela se era o pai dela. Ela disse a ele que não era o caso, mas Yukairu era seu tio, que a mimava muito, assim como seu pai. Ela então ameaçou Taka dizendo que se ela pedisse um favor a seu tio, ele até abusaria de sua autoridade para fazer o que ela pedisse. Taka sabia que não podia fazer nada contra ela, então perguntou o que ela pretendia fazer com eles. Ela afirmou que era simples, que ela queria que eles tirassem as mãos de Yuya e, em troca, o valor do dinheiro que seu pai emprestou, incluindo os juros, totalizando 36.067.977 ienes, seria transferido para ele em uma data posterior. Yuya ficou surpreso ao ouvir tudo, pois a conversa progrediu da revelação de que o tio de Kied era chefe de polícia, e agora ela pretendia até pagar o que seu pai devia. Ele estava confuso com todos esses eventos. Então uma senhora chegou atrás de Kied dizendo a ela para não ir sozinha. Ela se desculpou educadamente pela intrusão e apresentou-se como Idatsuba Sakurako, mãe de Kied, e também era advogada. Logo depois de chegar, ela falou com Taka em tom severo, chamando-o por sua posição e avisando-o que ele poderia ter entrado em um negócio arriscado. Sakurako parecia calma e gentil, mas seu tom de voz era tão afiado quanto uma espada, e ninguém podia escapar dela. Yuya também podia sentir quanta pressão Taka deve estar sentindo agora. Mas inesperadamente, Taka falou e afirmou que só queria reaver o que tinham emprestado, e quem morreu no exterior sem pagar foi o pai de Yuya. Então, mesmo que Yuya não fosse culpado, eles não tiveram escolha senão fazer Yuya trabalhar para eles mais tarde. Yuya ficou surpreso ao ver que Taka recuperou a compostura muito rapidamente, mas percebeu que tudo era um ato duro e que ele estava realmente com medo. Taka afirmou que era certamente uma coisa razoável a fazer para eles. Taka estava apenas colocando uma frente ousada, então Sakurako falou dizendo a ele que não havia tal lógica e o advertiu que o negócio de empréstimo de dinheiro em que Taka estava era totalmente legal, o que significava que eles nem precisavam calcular juros sobre isso. Taka afirmou que se tivesse medo de tais advertências, não estaria nesse negócio de empréstimo de dinheiro. Ele chamou Sakurako de uma advogada maluca que não podia fazer nada com ele. Ele perguntou a ela o que ela podia fazer com ele e desafiou-a se ela tinha coragem de fazê-lo. Yuya podia ver que Taka estava se colocando no moedor e não havia dúvida de que seu coração devia estar batendo forte, enquanto ele suava frio por dentro. Sakurako então falou de maneira fofa, dizendo algumas falas dramáticas como meu papai era o homem mais legal de todo o Japão. Ela provocou Taka dizendo isso, pois era exatamente o que sua filha dizia a ele todos os dias, chamando-a de fofa também. Ela continuou dizendo como sua filha costumava dizer que seu papai estava dando o seu melhor no trabalho pelo bem da mamãe e dela todos os dias, porque ele saía de manhã e voltava tarde da noite. Mas ele sempre dava beijos de despedida e de boa noite na bochecha enquanto dava a mamãe nos lábios. Taka ficou sem palavras ao ver como Sakurako estava certa e, mais importante, como ela conseguiu saber disso. Sakurako então provocou-o dizendo que era ousado fazer qualquer coisa na frente de uma criança de primeiro ano. Ela se perguntou o que a filha dele pensaria no futuro se ele continuasse se beijando na frente da criança. Suas palavras, embora ela afirmasse ser por preocupação, era possível sentir que havia uma mensagem ameaçadora por trás delas. Taka percebeu que não podia fazer nada contra eles, enquanto eles podiam fazer muito.
Yuya também ficou chocado ao ver a cabeça de Taka baixa em sinal de derrota, fazendo perceber que a dupla mãe e filha era realmente assustadora. Sakurako então o advertiu, lembrando a Taka que ele havia dito à esposa que era apenas um típico assalariado. Taka disse a ela que isso não tinha nada a ver com sua esposa ou filho, ao que Sakurako disse que era exatamente o que ela queria dizer. E assim, Yuya não tinha nada a ver com a dívida de seu pai e não seria responsabilizado por pagá-la. Yuya não sabia muito sobre a lei, mas sentiu que se seus pais estivessem causando problemas para Taka e os outros, então, como filho deles, ele deveria fazer o que quer que eles quisessem. Além disso, Taka havia sido muito cuidadoso com ele desde o início, como um irmão mais velho. Então Sakurako falou que se a dívida não fosse paga por Yuya, então talvez não ficasse bem com Taka ou seu chefe, razão pela qual ela pegou um papel para fazer um acordo com eles. Taka pegou os papéis e os leu. Ficou chocado ao ler o conteúdo. Taka perguntou se ela estava lúcida e exatamente o que ela estava pensando. Perguntou se ela era realmente advogada, ao que ela concordou e admitiu que era apenas uma advogada comum, mas que seu empregador era rico. Taka ficou um pouco confuso. Então ele simplesmente concordou com o jeito dela e terminou a questão ali mesmo. Ele prometeu que nunca mais colocaria as mãos em Yuya, o que Yuya não conseguia entender porque ele disse isso. Ele não podia acreditar que o conteúdo da carta fosse suficiente para pagar sua enorme dívida integralmente. Ele estava se sentindo arrepiado com isso. Então Sakurako confirmou que a dívida do pai de Yuya estava paga integralmente e chamou seu pai de idiota por ser um. Yuya se perguntou se ela conhecia seu pai, já que ela havia falado dele casualmente. Taka também confirmou a Yuya que o valor foi pago agora, por isso ele também estava feliz por Yuya, pois agora ele poderia viver uma vida honesta e direta como ele desejava para ele. Yuya não conseguia entender o que Taka estava dizendo ou para onde exatamente a conversa estava levando. Então Kied se aproximou e segurou suas mãos com um sorriso no rosto. Ele ficou nervoso por ela estar muito perto dele, enquanto ela dizia a ele que agora ele podia relaxar e que ela contaria tudo a ele. Ela garantiu a ele que ficaria tudo bem e que ele não teria mais problemas. Os olhos de Yuya se aliviaram por finalmente ter algum alívio, mas ele percebeu que Ki estava tremendo um pouco. Sakurako então mencionou que agora eles deveriam levar os dois para fora e perguntou a Taka se ele gostaria de tomar um chá com ela como membros do grupo de vítimas do pai de Yuya. Taka recusou, dizendo que isso só traria mais problemas coreanos se ele se envolvesse com qualquer um deles. Ele instruiu outros membros de sua equipe a sair também, e antes de sair fez uma declaração a Yuya de que a partir daquele momento seu relacionamento havia acabado e ele duvidava que eles se viriam novamente. Ele pediu que ele cuidasse dele, enquanto Yuya podia entender que Taka estava tentando parecer tranquilo, mas ele sabia onde Taka morava. Ele ficou sabendo disso por sua esposa, que perguntou se ele poderia voltar a qualquer momento para conhecer Rika, a filha de Taka, para que ele pudesse realmente encontrá-lo a qualquer momento. Agora que as coisas estavam resolvidas, Sakurako também deixou o resto para Kied. Ela agradeceu à mãe e Sakurako pediu desculpas a Yuya por assustá-lo assim. Ela disse a ele que as coisas não seriam mais como antes, mas ele ainda poderia viver a vida normal do ensino médio. Depois que ela saiu, os dois ficaram sozinhos. Então Yuya perguntou a Kied o que estava errado com ela, já que ela estava tremendo bastante. Ele perguntou se ela estava segurando firme, ao que ela perguntou do que ele estava falando, tentando fingir que não estava tremendo. Ela afirmou que certamente não era porque ela estava na frente daqueles caras assustadores, e ela se agitou mais do que o necessário para que ele não percebesse. E não era como se ela estivesse sentindo medo daquela época agora que estava sozinha. Ela falou muito, e ele tinha certeza agora de que Kied tinha medo de Taka. Ele segurou as mãos dela gentilmente e disse que iria servir um chá para ela, enquanto ela podia descansar um pouco na sala de estar e contar toda a história depois. Ela concordou com ele e decidiu explicar adequadamente a ele. Ela disse a ele que a dívida deixada por seus pais foi paga, mas havia uma condição, que era que Yuya teria que morar com ela a partir de agora. Ela disse isso com um sorriso tão brilhante. Enquanto Yuya ficou chocado, ele ficou mais chocado com o fato de que ele iria morar com ela e não podia acreditar que Kied de todas as pessoas estava dizendo isso. Ele então ficou com medo do fato de que agora ele seria morto não apenas por todos os meninos da escola,
mas também por todos os fãs dela em todo o Japão. Ela afirmou que agora explicaria a ele, então eles deveriam ir para a sala de estar. Ela pediu que ele se movesse e a seguisse, com um sorriso brilhante em seu rosto corado. Yuya se sentiu feliz porque Ed chamar seu nome com um sorriso como aquele de uma deusa, que era quase perfeito em todos os aspectos, suficiente para cativar qualquer um. Mas a única falha nela agora era que suas pernas ainda estavam tremendo de medo. Depois disso, eles foram para a sala de estar para conversar sobre as coisas, e ela afirmou que agora explicaria a situação em que Yuya estava agora. Ela disse que também poderia ser resumida em poucas palavras e disse a ele que ele agora havia se tornado propriedade dela. Ela disse que era só isso, com um olhar inocente no rosto. Ela disse a ele que era só isso, mas depois de ouvir apenas isso, ele não podia ser convencido de que era realmente uma explicação. Ele disse a ela que não funcionaria, precisando de mais explicações sobre quando exatamente ele se tornou propriedade dela. Ele pediu a ela para não tratá-lo como se fosse um animal de estimação que ela acabou de comprar, e explicou adequadamente, e disse a ele que ele seria seu animal de estimação a partir de agora. Ela gostou do som disso, e Yuya entendeu que ela realmente não tinha intenção de explicar nada a ele, apesar do que ela disse. Ela estava rindo enquanto corava, como se estivesse perdendo a si mesma e suas próprias fantasias. Mesmo assim, ela parecia muito bonita, o que ele achou que estava no nível de ser ilegal. Ela então disse a ele para não beber chá com tanto barulho e pediu desculpas por se divertir demais com ele. Em seguida, ela continuou a explicar por que ele havia se tornado propriedade dela, dizendo que era obviamente por causa de seu pai, que havia implorado em lágrimas a mãe dela. Ele o fez porque o pai dele e a mãe de Keed se conheciam desde que estavam na mesma escola primária, média e secundária, como amigos com um relacionamento inseparável. Ela havia ouvido rumores sobre o pai dele ser inútil, mas desde a formatura do ensino médio, eles nunca mais tinham entrado em contato. Então, um mês atrás, ele de repente entrou em contato com ela e pediu ajuda à mãe de Keed. No início, a mãe dela queria recusar, porque não importa quão inseparável fosse a amizade deles, ele se meteu em problemas por causa de si mesmo. Sakurako disse a ela que a mãe de Yuya, que sempre torceu pelo pai dele, era tão culpada quanto. Ele não conseguia entender o que seu pai idiota estava pensando e sentiu que, assim que voltasse do exterior, iria bater nele até ficar satisfeito. No entanto, seu pai então chorou e pediu a Sakurako que pelo menos salvasse seu filho. Yuya ficou comovido ao ouvir isso, e Keed continuou dizendo que seu pai disse que Yuya não fez nada de errado, e ao contrário dele, tinha muito potencial, não querendo que seu futuro fosse arruinado. Seu pai disse tudo isso chorando. Yuya entendeu a situação, mas se perguntou por que Sakurako ainda não tinha motivos para concordar em ajudar seu pai, e isso poderia até mesmo piorar as coisas, porque para a mãe de Keed, ele era apenas um garoto aleatório, então um pedido apressado não significaria nada além de um pedido superficial. Keed então afirmou que ele talvez estivesse se perguntando por que a mãe dela decidiu ajudar, ao que ela afirmou que o motivo era porque ela egoisticamente pediu a ela. O coração dele bateu forte ao ouvir isso, deixando-o nervoso. Ele perguntou a ela como isso estava relacionado a ajudar seu pai, porque eles ainda estavam falando sobre a dívida de outra pessoa. Ele sempre foi um bom menino honesto e obediente, que nunca agiu de forma egoísta. E assim, seus pais e avós ficaram muito felizes quando sua adorável única filha pediu algo egoísta pela primeira vez. Eles ficaram tão felizes que até fizeram comemorações por isso. Yuya ficou um pouco atordoado com o fato de ela ter se chamado diretamente de uma garota honesta e boa, mas decidiu ignorar isso. Ele imaginou que a família dela deve ter uma considerável falta de senso comum, ficando muito feliz por sua filha ser egoísta. Ela então o informou que ela realmente tinha 2 pedidos egoístas, sendo o primeiro que ela queria ajudar Yuya porque era natural, já que ele não havia feito nada de errado. Ela realmente não se importava com os pais dele, mas não podia simplesmente ignorar o sofrimento dele por causa dos atos deles. Ele não conseguia entender por que Keed estava preocupada com alguém como ele, e ele tinha suas dúvidas, mesmo estando extremamente feliz por alguém estar lá para se preocupar com ele. Depois disso, Keed passou a contar a ele sobre o segundo pedido, que era para ele se tornar propriedade dela, que era de fato seu pedido mais egoísta de todos, não importa como ele se sentisse. Ela declarou que queria viver com ele.
Ele ficou surpreso com a bomba repentina lançada sobre ele e entendeu as coisas ainda menos do que antes. Ele disse a ela que isso ia muito além de ser egoísta e que ela estava contando diretamente aos pais dela sobre viver com ele. Diretamente significava que ela estava propondo ou confessando a ele. Ela ficou um pouco nervosa para dizer isso, mas conseguiu deixar ele saber que queria estar com ele, com uma expressão fofa no rosto. Yuya se sentiu extremamente injustiçado ao ver como ela estava dizendo essas coisas para ele, como uma deusa, e ouvir isso dela derrubaria qualquer homem. Então ela continuou a contar o resto. Então o pai dela foi preparar o cheque, enquanto a mãe dela entrou em contato com o pai dele para decidir sobre alguns documentos. Ele abriu os documentos apenas para se surpreender ao encontrar um compromisso escrito dentro dele. Declarava que os pais de Yuya haviam aprovado que ele vivesse com Kied e que ele fosse adotado pela família Idatsuba quando completasse 18 anos e se formasse no ensino médio. Além disso, após o início da coabitação, o senhor e o senhor Yoshizumi seriam permanentemente proibidos de ter qualquer tipo de contato com seu filho, Yuya. Sua expressão ficou pálida ao ouvir isso, e ele gritou alto sobre o que diabos tinha acabado de acontecer com ele. Ele agora não só iria viver com Kied, mas depois da formatura, eles também iriam se casar e ele seria adotado pela família deles. Ele não podia acreditar que os pais de Kied realmente aprovaram isso, mas o fato de eles já terem assinado mostrava as respostas favoráveis de ambos. Ele até podia imaginar como sua mãe poderia ficar feliz com isso, e ele se sentiu mal. Kied o assegurou para não se preocupar com nada, porque ela pretendia cuidar dele. Mas como ele tinha um bom coração, ela sabia que ele se sentiria mal por ela cuidar dele. Então, depois que ele for adotado pela família Idatsuba, ele trabalharia ao lado do pai dela e eventualmente se tornaria o presidente do grupo Idatsuba, o que também foi acordado antecipadamente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com esses pais e filhos, e seus pais eram uma coisa, mas a família Idatsuba estava em outro nível. Eles nem mesmo o tinham conhecido antes e já permitiram que ele se casasse com a única filha deles e o tornasse seu próximo presidente. Não importa o quanto pensasse nisso, era realmente alucinante até imaginar. Ela confirmou novamente para ele que seus pais já haviam dado sua aprovação, então ele não tinha mais o direito de recusar. Ela lembrou a ele que, se ele tentasse recusar, ele poderia adivinhar o que aconteceria com ele. E ele também tinha algumas suposições gerais de que ele poderia se tornar um escravo como funcionário do grupo Idatsuba, ou ele seria enviado para o submundo como no mundo de Mango, onde ele nunca seria capaz de ver a luz do dia até morrer. Ela disse a ele que ele tinha um bom julgamento, de fato, e se ele realmente tivesse recusado naquela época, ele poderia ter se tornado mordomo dela pelo resto da vida dela, e se isso acontecesse, beijá-la ou fazer coisas maliciosas com ela estaria fora de questão. Não só isso, mas ela o faria experimentar o inferno, onde ele não seria capaz de tocá-la mesmo que ela mostrasse a si mesma em defesa. Ele podia ver para onde ela estava indo e com certeza seria um tipo diferente de inferno para ele. Ele nunca pensou que o dia chegaria em que ouviria que dizendo coisas maliciosas como essa, e não importa o que ela dissesse, ele podia ver que ela estava se forçando, dada a vermelhidão que ela estava agora. Ele então imaginou ter um amor proibido com ela não parecia tão ruim, já que sua imaginação ficou um pouco selvagem. Ela disse a ele que isso não iria acontecer e que ela não permitiria relacionamentos amorosos proibidos, sentindo-se nervosa com tudo aquilo. Afinal, ela só queria um amor puro, melhor do que qualquer outro, e perguntou se ele não gostaria de declarar seu amor com orgulho. Ele ficou impressionado com a fofura dela. Embora Kied fosse conhecida na escola como uma beleza impecável, como uma flor inalcançável no alto de um pico, vê-la assim era completamente diferente para ele. Mas ela era apenas fofa e inocente, o que poderia ser seu verdadeiro eu, segundo ele. Ele pensou que, se fosse esse o caso, significava que ele era uma das poucas pessoas que conhecia o verdadeiro eu de Kied. Isso acelerou seus batimentos cardíacos e ele declarou que entendia tudo, então decidiu aceitar as negociações. Além disso, não era como se ele estivesse tentando recusar, porque essa proposta era como uma dádiva divina para ele. Ele poderia viver dentro de Mary Kied, o que não era menos do que um sonho. Ele bebeu chá enquanto se sentia nervoso depois de dizer sua decisão para ela. Ele pensou que seria bom poder viver e casar com uma beleza transcendente como a dela,
após o que o cargo de presidente da empresa também estaria esperando por ele. Ele tentou negar que estava se sentindo solitário, mas ela pôde ver claramente em seu rosto e não podia esperar para perguntar se ele estava sentindo alguma dor. Ele não conseguia entender o que ela queria dizer e disse a ela que não estava sentindo dor em nenhum lugar. Ela então perguntou se esse era o caso, então por que ele estava chorando agora. Ele achou estranho se sentir com vontade de chorar, mesmo depois de ser libertado de seus pais estúpidos, mas suas lágrimas não paravam. Seu peito começou a sentir como se fosse explodir a qualquer momento e ele tentou entender por que estava apenas chorando. Então ela o abraçou e disse que tudo bem e ia se sentir assim. Ela garantiu a ele que estava com ele agora e prometeu estar sempre lá para ele assim. Ele estava se sentindo fraco, porque certamente, mesmo que seus problemas fossem resolvidos, isso não mudava o fato de ele ter sido abandonado assim. Ele a abraçou de volta e chorou tudo em seu ombro enquanto ela permanecia assim para confortá-lo. Ela disse a ele que era normal se sentir solitário, o que era óbvio ver que ele estava de repente sozinho, mas ela deu a ele esperanças de um futuro brilhante e disse que ele deveria ser tão feliz a partir de agora. Quando ele parou de chorar, ela perguntou se, depois de se acalmar, ele deveria ir arrumar as malas porque eles iriam demolir aquela casa. Ele ficou chocado ao ouvir que sua casa iria desaparecer assim, e assim que o terreno fosse realmente limpo, a casa seria reconstruída e alugada, o que se tornaria uma fonte de renda para ambos. Ela então contou a ele sobre o seu ninho de amor já preparado por ela com antecedência. Infelizmente, já que o dia seguinte era um fim de semana, eles não teriam aula e apenas iriam fazer compras juntos. Ele não conseguia entender tudo o que ela estava dizendo para ele, e enquanto se acalmava enxugando as lágrimas, ele ficou um pouco perturbado ao pensar que poderia ter os traços de seu pai desesperado junto com seu sangue, porque ele acabou de tomar uma decisão que mudaria sua vida no impulso do momento. Ela então contou a ele sobre a Idatsuba Electrical Appliances, que teria seu 100º aniversário, e eram tão grandes que o Japão se gabava disso para o mundo. Eles não apenas fabricavam eletrodomésticos, mas também se aventuravam em outras áreas, como serviços de renovação, veículos elétricos, desenvolvimento de infraestrutura e assim por diante. Seus negócios estavam se expandindo continuamente em escala global, tornando-os uma empresa líder extremamente distinta de qualquer outra. Seu pai, Idatsuba Kazuhiro, era a 4ª geração a liderá-la, e embora fosse um sistema hereditário antigo, ele costumava dizer que eles deveriam superar todas as dificuldades com esforços, e já estava decidido agora que você estaria seguindo os passos de seu pai. Ela disse a ele para se preparar, enquanto ele sentia que era uma sentença de morte com certeza. Ele entendeu que sair na sociedade exigia que uma pessoa fosse diligente todos os dias, mas não conseguia acreditar que eles simplesmente diriam a um calouro do ensino médio para trabalhar duro para se tornar o presidente de uma das empresas mais renomadas com dezenas de milhares de trabalhadores. Ela afirmou que ele poderia entender melhor quando entrasse na universidade, mas uma universidade pública também seria boa, embora ela fosse muito cuidadosa quanto a isso para garantir que ele não fosse para uma universidade privada. Ele disse a ela que não conseguiria trabalhar na empresa de seu pai se fosse para a universidade. Ela perguntou se ele pretendia perder tempo em algum emprego de meio período ou em algum círculo, enquanto ele deveria estar passando tempo ao lado de seu pai aprendendo várias coisas. Ele sentiu que estava sendo esfaqueado por suas palavras afiadas, e ele sabia que já estava tendo muitas ilusões sobre ele. Então ela segurou sua gravata e disse a ele que ele deveria apenas se concentrar nela. Ela já sabia que ele era um trabalhador esforçado e prometeu que não importa quão únicos fossem seus fetiches, ele poderia esperar que ela atendesse às suas expectativas, enquanto ela se aproximava para dizer a ele que ele nunca deveria fazer isso com outras garotas nunca. Ele sentiu que iria desmaiar por ter uma beleza tão perto dele, enquanto ela piscava para ele. Ele concordou com tudo o que ela disse e perguntou por que ela queria ajudá-lo porque ele achou que eles não se conheciam muito bem. Ela concordou com ele que eles mal tinham conversado na escola antes, mas ela o observava há muito tempo. Ele ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Então ela continuou dizendo que costumava assistir aos seus treinos de futebol depois da escola. O futebol era uma das coisas que ele jogava desde a infância até agora, e em um certo dia de verão ela estava apenas passando quando seus olhos caíram sobre ele praticando duro mesmo que o sol já tivesse se posto e todos já tivessem voltado para casa também. Então ela continuou observando-o dia após dia, chutando a bola com determinação no gol com uma expressão de nunca desistir,
que ele não costumava mostrar muito além da prática. Quando ela o viu, ela pensou que ele era uma pessoa diferente dela, que podia colocar seu coração em algo e dar tudo de si. Depois disso, algo interessante aconteceu, que foi que ela se apaixonou por ele antes mesmo que ele soubesse, e a partir daquele dia ela sempre torceu por ele enquanto orava muito para que seu trabalho árduo fosse recompensado. Mas suas orações não chegaram porque seu trabalho árduo não foi recompensado. Ele também se lembrou com tristeza de como sonhava em chegar às nacionais, mas no final seu time foi eliminado na terceira rodada do torneio distrital. Sua prática diária não deu frutos, mas o mais interessante para ela foi que, mesmo após a derrota, Yuya não perdeu a esperança e no dia seguinte ele estava chutando a bola sozinho como sempre. Embora ela pensasse que ele poderia descansar um pouco ou parar de praticar sozinho, ele continuou trabalhando duro nisso. Ela estava apaixonada por como ele não cedia ao desespero e tinha um coração forte, provando em seus olhos o quão incrível ele era. Ela admitiu a ele que seu coração ficou colado nele, ao que ele se sentiu um pouco mal por dizer que não era uma pessoa tão esplêndida assim. Mas ela disse que agora, não importava o que ele dissesse, ela já havia se apaixonado por como ele colocava seu coração nas coisas que fazia. Ela decidiu tomar medidas para torná-lo dela antes que alguém mais percebesse seu charme e o levasse embora. Ela queria ter certeza de que ele só olharia para ela enquanto ela estendia a mão para o rosto dele. Enquanto isso, ele estava pensando que havia sido escolhida como a garota mais fofa do ensino médio no Japão e pensar nisso o deixou muito feliz. Ele não podia acreditar que ela fosse encantada por ele chutando uma bola como um idiota todos os dias. Teedo observava de longe e se apaixonou, mas ele não sabia nada sobre ela. Ele sabia que se lhe perguntassem se ele gostava dela ou não, sua resposta seria que ele não sabia. Ele assentou e disse que entendia os sentimentos dela e a deixou saber que estava muito feliz em receber uma confissão de uma garota bonita como ela. Mas ele afirmou que não sabia muito sobre ela, razão pela qual não podia responder aos sentimentos dela naquele momento. Keedo ouviu e disse que tudo bem. Ela esperava tanto dele. Ela podia entender que além de sua aparência externa, ele não a conhecia como Keed, então estava tudo bem que ele não pudesse dar uma resposta a ela. Ela ficou feliz por ter aquela resposta dele, o que elevou sua aprovação. Ele podia ver que era apropriado dizer que a aparência externa importava. Mas ainda mais, era preciso conhecer uma pessoa para se apaixonar por ela. No mínimo, seus critérios eram se divertir com seu parceiro, ter certeza se eles ficariam com ele ou não, e se eles olhariam adequadamente para seu eu interior e entenderiam isso. Relacionamentos que começaram a namorar por causa da aparência desmoronaram em pouco tempo e, quanto a ele, ele não queria passar por isso. Ela então riu dizendo que seus métodos, mesmo sendo forçados, foram bem-sucedidos em remover os obstáculos entre eles. Ela sabia que ele não podia entender, no entanto, que também se podia fazer outro dia que gostava dele e beijá-lo assim, enquanto ela caía em suas fantasias novamente. Ao vê-la tão apaixonada assim, a imagem de Keeda em sua mente como a beleza preciosa foi arruinada. No entanto, ele ficou feliz por poder começar a entendê-la um pouco mais agora. Ele disse a ela que ela realmente tinha uma grande diferença entre a maneira como ela agia na escola e em casa. Ela então apontou um dedo para o rosto dele e disse que toda pessoa usa uma máscara, o que também se aplicava a ele. Ela perguntou se ele estava fazendo isso consciente ou não. O Yuveia em casa e o Yuveia jogando futebol eram como pessoas diferentes. Ela então perguntou a ele qual das naturezas de Keeda era um ato ou seu verdadeiro eu. Ele pensou sobre isso e disse que ambos eram bons à sua maneira e ele realmente não podia simplesmente tirar uma conclusão com base em qual era o verdadeiro eu dela, porque ele não sabia muito sobre ela em primeiro lugar. Mas se ele tivesse que ir com o que ela disse a ele até agora, eles poderiam se entender gradualmente. A Keed composta era uma garota fria e digna, além de confiável, enquanto o espaço entre seu eu fofo que ficava rindo enquanto estava imersa em seus próprios delírios, fazendo uma cara desleixada, ficando tímida e ficando vermelha brilhante também era fofo. Ela ficou animada ao ouvir isso e respondeu que também queria saber mais sobre ele, como sua comida favorita, o tipo de garota que ele gostava, seus fetiches e as situações que ele gostava e outras coisas também. Ela disse que eles deveriam dar o melhor de si e tentou sussurrar algo em seus ouvidos,
mas ele a interrompeu no meio colocando a mão nos lábios dela e disse que eles deveriam deixar o resto para mais tarde e conhecer mais um ao outro primeiro. Ela estava como jogando uma bomba no momento em que ele ficou um pouco indefeso. Ele percebeu que não podia descansar enquanto lidava com ela. Além disso, ela disse isso com o rosto corado enquanto desviava levemente, o que era exatamente o motivo pelo qual ele estava um pouco incomodado com a fofura dela. Para ele, tudo nela era imprevisível, deixando-o querendo duvidar dela. Ele disse a ela que isso era brincadeira suficiente por agora e que eles deveriam começar a arrumar as malas em breve. Ela disse a ele para pegar apenas o mínimo de bagagem e então eles iriam se mudar. Ele perguntou a ela para onde eles iriam se mudar agora, ao que ela disse que era óbvio que eles iriam se mudar para o ninho de amor deles. Ele ficou chocado ao saber que eles realmente iriam morar sob o mesmo teto desde o mesmo dia. Depois disso, eles estavam no carro de luxo importado por volta das 21 horas, sentados para ir a algum lugar. O dono do carro era obviamente que estava sentada ao lado dele. O rosto dela parecia completamente mudado de um tempo atrás, como se fosse tão digno e bonito que ele não pôde deixar de admirar ainda mais, mas estava muito envergonhado para admitir isso a ela. Ele perguntou a ela para onde esse carro estava indo ou para onde ela estava levando ele, ao que ela lembrou que eles estavam indo para o ninho de amor deles, que seu pai se certificou de escolher o melhor quarto de todos os outros lugares. Ele não estava duvidando dela, mas perguntou novamente se o que ela disse era mentira antes. Ela fez uma expressão fofa tentando fingir de idiota, o que o confundiu ainda mais. Ele não pôde deixar de suspirar, pois agora estavam na popular Bay Area, onde havia muitos condomínios que eram basicamente como hotéis de primeira classe. Ele olhou para fora da janela do lugar, que estava completamente fora do alcance dos alunos do ensino médio. Ela ficou feliz em ver que ele estava bem informado, o que era realmente uma habilidade essencial para ter como membro da sociedade. Enquanto ele estava seguindo o exemplo de seu pai, que costumava assistir televisão para obter informações sobre coisas da moda, enquanto ele apenas lia as notícias entre os intervalos de seus treinos de futebol. Então, se ele não pudesse ter certeza de saber muito, ela disse a ele que, se ele pudesse fazer isso até agora, então era bom o suficiente para o futuro, o que também seria muito benéfico para ele trabalhar sob o comando de seu pai. Ele garantiu a ele que não precisava se preocupar com nada, e ela acreditou nele. Ele ficou tímido ao ouvir elogios dela e olhou para outra direção para esconder seu rosto vermelho. Ela disse a ele que ele parecia fofo enquanto corava, e no momento em que estavam conversando, eles já haviam chegado ao seu destino. E ela disse a ele que esta seria a nova casa deles. Ele ficou chocado ao ver este prédio, que era tão luxuoso quanto o lugar que ele acabou de falar no carro. Ele achou difícil acreditar que iria morar em um lugar como este com Keed, e ela disse a ele que o lugar deles ficava no último andar. Ela veio e envolveu os braços em volta dele, dizendo que deveriam ir agora. Ele estava tão nervoso que precisou se esforçar muito para não desmaiar, com os braços dela ligados aos dele enquanto entravam no elevador. Mais cedo, ele tentou levar suas coisas sozinho, mas o motorista disse que faria a tarefa e pediu que ele não tomasse seu trabalho. Ele estava sozinho com ela no elevador, sentindo-se nervoso, enquanto ela parecia estar se divertindo. Ela encostou os ombros nele enquanto eles logo chegaram ao andar deles. No momento em que ele entrou em sua casa, ele não podia acreditar em quão espaçosa ela era, com todos os móveis de luxo, itens e limpeza de alto nível. Ela sorriu e perguntou se ele gostou, ao que ele respondeu com uma pergunta se eles realmente iriam morar lá. Ela disse a ele que sim, era uma realidade que ele precisaria aceitar, e que ficaria tudo bem porque ela disse ser boa em cozinhar. Ela disse a ele que cozinharia o que ele quisesse com um sorriso, e Yuya também poderia cozinhar, mas decidiu que deveriam se revezar ou, melhor ainda, ter um sistema de rodízio. Ele sabia que não seria bom deixar tudo para apenas um deles e deu outra olhada na casa. Mesmo a sala de estar e a sala de jantar eram ridiculamente grandes. A mesa de jantar e as cadeiras tinham designs tranquilizantes, com um sofá que era grande demais para 2 pessoas. A TV no quarto deles também era grande, enquanto a característica mais atraente do quarto deles era a vista para fora das janelas, que a tornava melhor com a vista noturna elegante e brilhante da baía pelas grandes janelas. Ele começou a ter fantasias de segurar os ombros dela e apertá-los, seguido por um beijo apaixonado, após o qual eles poderiam ir mais longe.
Mas ele parou seus pensamentos a tempo, sentindo-se mais nervoso. Ele manteve a mão no rosto tentando esconder o que estava pensando. Então ela perguntou sobre o rosto dele estar vermelho. Ele disse a ela que não era problema nenhum e garantiu a ela que não estava tendo nenhum pensamento estranho. Ele deixou claro que eles precisam se conhecer melhor antes de fazer qualquer coisa até então. Relação sexual era um grande não. Ela riu ao vê-lo todo nervoso e disse que ele era realmente uma pessoa estranha. Ela gostou da parte dele ser um cavalheiro, o que o deixou ainda mais nervoso por ser elogiado por ela assim. Ele não queria que ela continuasse elevando a aprovação dele em sua mente, ou ele poderia perder o sono por isso. Ele temia a reação de não conseguir corresponder às expectativas dela mais tarde. Então ela disse que eles deveriam jantar agora e bateu palmas. Depois disso, alguém tocou a porta, então ela foi verificar na câmera da porta. Depois de se certificar de que era o servo do homem dela lá fora, ela abriu a porta para receber a bagagem de antes, junto com a pizza que seria o jantar deles. Ela perguntou se eles deveriam comer antes que esfriasse com um grande sorriso no rosto. Ele a viu segurando 2 pizzas e entendeu que deve ter sido o motorista que foi buscá-las. Ela agradeceu a Miyamoto, seu motorista, e perguntou se ele gostaria de comer com eles, pois ele também poderia não ter jantado ainda. Miyamoto disse que estava tudo bem, pois seu trabalho terminava ali e também não poderia incomodar os dois. Ele fez uma reverência e se despediu, enquanto Yuria ficou surpresa ao ver sua disciplina. Miyamoto tinha cabelos predominantemente grisalhos e se chamava de velho soldado, mas suas costas estavam retas e sua voz estava cheia de espírito. Ele não parecia tão velho assim, com sua elegância acrescentando mais a isso. Ele era realmente um cavalheiro idoso aos olhos dele. Ela ouviu e disse a ele que Miyamoto era motorista profissional desde a época de seu avô, então não era exagero dizer que ele era como da família para eles. Miyamoto também estabeleceu limites nesse aspecto. Então, depois disso, eles decidiram comer pizza antes que esfriasse, e ele percebeu que não precisava perguntar quando ela pediu a pizza, que pode ter sido muito boa na época em que ele estava embalando. Havia também refrigerantes com a pizza, e o que mais ele achou surpreendente foi ver que uma beleza como Ed podia comer junk food com tanta alegria. Ela ficou feliz em ouvir isso e disse a ele que agora era mais uma coisa que ele sabia sobre ela. Ele percebeu que não se podia julgar um livro pela capa, e a imagem pública que as pessoas tinham de Ed era realmente apenas uma imagem. Enquanto ela era apenas uma garota do ensino médio normal, ela esperava que eles se dessem bem e entregou a ele uma cola. Ele pegou, sentindo-se relaxado, abriu a cola, mas a cola espalhou-se por todo o rosto dele, e ela riu porque aparentemente ela conseguiu pregar uma peça nele. Ele aprendeu outra coisa sobre ela, mas se sentindo bobo por ter sido enganado tão facilmente. Ele aprendeu que Ed também era uma brincalhona, apesar de sua aparência inocente. Depois do jantar, ele estava cheio e decidiu que era hora de tomar banho. Ele perguntou a ela se estava tudo bem ele ir ao banho agora, e ela disse que gás, eletricidade, água estavam todos disponíveis agora, então estava tudo bem ele usar qualquer coisa. Ele pensou que poderia explorar a casa um pouco antes de ir para o banheiro, então ele conferiu todos os quartos, mas quando foi verificar o quarto, chamou sua atenção, porque havia uma cama king size com 2 travesseiros e um edredom. Parecia o quarto de um daqueles casais casados amorosos, mas ele pensou que, como ainda havia mais tempo para ir para a cama, ele deixaria de pensar na cama para depois no banho agora. Ele foi para o banheiro, que era surpreendentemente grande, assim como as outras áreas da casa. Então ele percebeu que a banheira era surpreendentemente grande o suficiente para 2 pessoas esticarem as pernas enquanto estavam dentro, o que permitiria que até mesmo tomassem banho juntas, se ele quisesse. Ele achou que seria ruim, e só de pensar nisso, ele sentiu coisas que não deveria sentir agora. Ele era tímido e sentiu que era apenas uma questão de tempo quando ele poderia perder seu senso de razão voando pela janela, e mesmo que eles não estivessem tomando banho juntos. Ele não conseguia controlar suas fantasias, que não podiam ser controladas ainda mais se um garoto do ensino médio fosse morar com uma deusa como Ed. Então ela apareceu atrás dele dizendo que não se importaria se alguns erros acontecessem entre eles. Ela o pegou de surpresa com a súbita aparição e disse que daria as boas-vindas a qualquer coisa de todo o coração. Enquanto isso,
Antes que ele percebesse, ela estava parada bem atrás dele com os braços cruzados e uma cara séria, mas as pernas estavam tremendo um pouco. Ele podia sentir que, embora ela desse as boas-vindas a qualquer coisa, ela estava realmente nervosa. Ele disse a ela que não pode forçar tais coisas a uma garota. Após tudo, ele acreditava que eles só poderiam fazer essas coisas quando estivessem apaixonados um pelo outro. Ela afirmou que ainda não havia dito nada, mas ficaria feliz se ele se sentisse assim. Ela admitiu que não iria retirar o que disse sobre recebê-la de braços abertos, e ele poderia levar isso em consideração. Ela continuava dizendo coisas que faziam seu coração bater mais rápido, o que poderia acabar fazendo com que ele se apaixonasse ainda mais por ela. Ele suspirou e olhou para ela, certo de que algo definitivamente aconteceria entre eles. Mas ele queria resistir a esses sentimentos apenas um pouco, porque queria conhecê-la melhor. Ela perguntou se ele iria tomar banho sozinho, ao que ele respondeu que dizer algo como tomar banho juntos não fazia sentido se ela estivesse obviamente nervosa com isso. Ela ficou um pouco surpresa ao ver que ele percebeu isso e desviou o olhar tentando negar. Ela disse que poderia ser porque seus olhos estavam tremendo e ela estava perfeitamente normal. Ele riu ao vê-la tentando negar, enquanto ele ia rapidamente preparar o banho para si mesmo. Ele a mandou para fora, alegando que tomaria banho sozinho, enquanto ela podia assistir TV enquanto isso. Ele disse a ela para não espiar de jeito nenhum, mas ela parecia estar encantada com alguma outra imaginação dentro de sua mente ao ouvir isso. Ela perguntou a ele se era uma coisa para espiar quando lhe era pedido que não o fizesse, e de alguma forma ela acabou pensando nisso como um sinal para apenas espiar ele. Ele ficou um pouco desconcertado com a persistência dela, enquanto ela dizia a ele para ser mais honesto com ela se ele queria que ela espiasse. Vendo que ela não queria ouvi-lo, ele percebeu que normalmente era um menino tentando olhar para uma menina, mas aqui era o contrário. Ele pensou que normalmente ela deveria estar pedindo a ele para não espiá-la, ao que ela disse que preferiria que ele o fizesse. Ele queria que ela combinasse seus comentários com suas ações, porque ela estava confundindo ele agora. Ele obviamente se sentiu tímido por ser perguntado assim, e ela estava parecendo muito fofa agora. Ele disse a ela que entendeu, e que iria espiá-la sempre que tivesse a chance, enquanto dizia que não gostava de ser espiado, então pediu a ela que saísse. Ela inflou as bochechas sem poder espiá-lo. Ele foi buscar a roupa para depois do banho, e enquanto voltava, olhou para a TV e outros aparelhos. Ele percebeu que não havia algumas coisas como máquinas de lavar ou geladeiras e suprimentos de preparação diária, como havia facas, mas não pratos. Ele tentou pensar no que deveria fazer agora, ao que ela veio e lembrou de que ela disse que eles iriam às compras no dia seguinte. Ela disse que eles iriam comprar pratos de manhã, depois eletrodomésticos como máquinas de lavar e geladeiras. Embora ela pudesse tê-los conseguido sozinha, ela decidiu não fazer isso. Ele podia entender o homem e a mulher que começam a viver no mesmo apartamento irem às compras juntos, mas alunos do ensino médio irem às compras parecia um pouco incomum. Além disso, havia coisas como dinheiro. Ele perguntou a ela se ela poderia ter conseguido eletrodomésticos de seu pai, já que eles tinham uma empresa de manufatura, ao que ela disse que seu pai queria que eles comprassem e decidissem o que queriam comprar para si mesmos. Ela concordou com isso e perguntou a Yuya se ficaria bem com ele. Ele sabia que mesmo que ela perguntasse isso, ele realmente não tinha escolha, porque ele poderia ser forçado a concordar com a opinião dela também. Ele também meio que queria comprar essas coisas pessoalmente, então ele estava bem em ir às compras para elas. Ela ficou animada ao ouvi-lo dizer que seria divertido escolher eletrodomésticos. Ela concordou com ele, e já que eles iriam morar juntos a partir de agora, ela queria escolher algo que ambos pudessem concordar. Isso a fez sorrir e olhar para o dia seguinte. Ele também sorriu ao ver como que Ed era simples e boa naturada e tudo isso parecia um sonho para ele. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu em um único dia em que seu pai idiota se endividou e fugiu para o exterior, o que o levou a quase ser levado como subordinado de Taka, mas ela o salvou. Foi decidido que ele iria morar com ela e se casar, independentemente de suas intenções. Assim, eles se mudaram agora para um novo condomínio e amanhã eles vão sair em um encontro para comprar suprimentos diários. Agora que o banho estava pronto, Ed ficou atrás dele e disse que eles deveriam entrar, enquanto se oferecia para lavar as costas dele.
Ele a sacudiu por tentar enganá-lo tão casualmente e disse a ela que mesmo que ela estivesse bem com isso, ainda era embaraçoso para ele. Então ele pediu a ela que fosse uma boa menina e ficasse aqui, mas quando ele foi para o banheiro e entrou na banheira, ela veio logo depois e tentou abrir a porta, mas ele tinha certeza de trancá-la. Ela continuou perguntando se ele precisava dela dentro, mas ele não sabia o que fazer agora e apenas ficou em silêncio. Ele não sabe quanto tempo ele seria capaz de suportá-la, ou pode ser que ele já tenha começado a se sentir confortável ao redor dela. Ele pensou sobre isso enquanto lentamente se embebia na água quente e em seus pensamentos profundos. Então ele começou a pensar no que fazer com o problema do quarto a seguir. Depois de algum tempo, ela perguntou por que ele insistia em dormir sozinho. Ele desviou o olhar dela para desviar da pergunta. Ele sabia que teria que enfrentar esse problema mais cedo ou mais tarde e se lembrou enquanto ela estava tomando banho. Ele estava apenas relaxando na sala de estar assistindo a vídeos, mas naquela época ela continuava chamando Yuga de uma maneira provocante, tentando pedir-lhe que desse uma olhada nela, para o que ela manteve a porta destrancada. Ele tentou ao máximo ignorar isso, e antes disso, quando estava no banho, pensou muito sobre o problema do quarto. Ele não conseguia pensar em uma saída, aprendendo que isso era realmente uma questão muito complexa, como a política. Ele disse a ela que ele não era um delinquente que queria dormir com uma garota, então ele iria apenas dormir no sofá na sala de estar. Ela recusou imediatamente, fazendo uma cara de raiva e dizendo a ele que ele era delinquente o suficiente, então ele deveria dormir com ela. Ela perguntou a ele com raiva porque ele estava insistindo em dormir no sofá quando eles tinham uma cama fofa e confortável grande o suficiente para dois. Ela disse a ele que ela iria chorar se eles começassem a viver juntos sob o mesmo teto dormindo separados. Então agora eles estavam ambos sentados nas extremidades opostas da cama debatendo esse tópico. Ela parecia tão bonita depois de tomar banho, e seu rosto corado acrescentou muito mais ao seu charme. Ele imaginou que se você pudesse ficar um pouco mais perto dela, ele poderia não ser capaz de impedir que certas coisas acontecessem entre eles, o que só se poderia imaginar. Ele iria dormir na cama de alta qualidade, mas pensou que como homem e mulher que não estão em um relacionamento, de repente dormir na mesma cama era impróprio. Ele deixou claro para Ed que não importa o quanto ela estivesse bem com isso, ele não estava. Ela perguntou a ele por quê, e depois de pensar, entendeu que ele estava preocupado que ela o atacasse no sono. Ela perguntou a ele se ela havia entendido corretamente, e ele ficou surpreso ao ver como ela podia dizer isso com um rosto feliz. Ele também não conseguia se acostumar com ela tão perto dele de repente, e então ele escorregou da cama. Ela perguntou a ele se ele estava bem. Ele disse a ela que estava bem e pediu que ela não se aproximasse dele. Ele disse que se ela se aproximasse, ele poderia enlouquecer. Ela cheirava cítricos, e ele se perguntou se ela já sabia que ele gostava daquele cheiro, e se esse era o caso, ela era certamente uma boa estrategista. O cheiro combinado de seu shampoo e sabonete corporal era tão perfeito, e se ele cedesse aos seus impulsos, ele a abraçaria imediatamente. Ela sorriu e disse a ele que tudo bem se ele a abraçasse e cheirasse como um cachorro. Mesmo que fosse um pouco embaraçoso, ela o abraçaria forte e talvez até o acariciasse. Ele perguntou a ela como ela podia saber o que estava passando pela cabeça dele, ao que ela afirmou que sempre podia vê-lo. Ela disse a ele que podia facilmente dizer seus sentimentos olhando para o rosto dela. Ele ficou sem graça ao saber que seu rosto era tão fácil de ler naquele momento e bateu com a mão nele. Era tão embaraçoso para ele, mas mesmo assim ele fez o melhor que pôde para não ceder ao seu desejo tão facilmente. Ele se recusou a ceder, e vendo-o lutar, ela o entendeu. Ela disse a ele que estava planejando abraçá-lo para dormir, mas agora ela desistiria vendo seu estado atual. No entanto, ela colocou a condição de que ele teria que dormir na mesma cama que ela, porque se ele dormisse em outro quarto, ele poderia acabar pegando um resfriado. Ela afirmou que ele estava livre para fazê-lo, a menos que ele tivesse um fetiche de enfermeira, tentando implorar que ela se tornasse uma enfermeira para ele se ele adormecesse, o que seria ainda mais problemático para ele. Ela achou que seria bom também, então começou a pensar e pensar, depois se perdeu em suas fantasias, começando novamente a sorrir. Então ela o provocou dizendo que certamente limparia o suor dele, então ele deveria tirar a roupa e ouvi-la obedientemente.
Ele a beliscou, depois gritou para ela não criar fantasias estranhas como aquela. Ela voltou ao momento e disse a ele que estava tendo uma boa, e ele era terrível por não deixá-la continuar, pelo que ela deu a Yuya a punição de dormir com ela. Yuga disse a ela que deveria haver um limite para o quão irracional ela podia ser. Ela se aproximou dele enquanto despejava, e vendo-a ficar com raiva, ele finalmente admitiu a derrota e concordou em dormir na mesma cama que ela, mas com distância entre eles. Ele não era um dorminhoco ou abraçador tão grande assim, então ele achou que ficaria bem, mas se algo acontecesse, ele estaria em apuros. Enquanto isso, ela afirmou que era tanto uma dorminhoca quanto uma abraçadora, mas ela estaria dormindo, então ela pediu que ele a perdoasse se algo acontecesse. Ele disse a ela que a jogaria de volta com a maior impiedade que pudesse, e que guardasse isso em mente. Ela ficou intrigada com isso e disse a ele que ele era único por expulsá-la da cama. Ela afirmou que era isso que ela gostava nele. Ela sorriu e olhou para ele, enquanto ele desviou o olhar dela por timidez. A maneira como ela sempre dizia essas coisas tão casualmente nunca deixava de fazê-lo corar, e ele pensou que a palavra gostar era leve para ela. Ela disse a ele que ela só dizia isso a ele além da família dela, que ela gostava dele, então ela pediu a ele para nunca pensar nisso como uma palavra leve para ela. Ele entendeu então e imediatamente foi dormir de lado. Ela olhou para ele com um sorriso e disse que iria secar o cabelo primeiro antes de ir para a cama. Ela desejou-lhe boa noite e ele desejou a ela de volta, depois do que sua tentativa desesperada de adormecer continuou, mas ele não conseguia fazer isso apesar de estar nervoso. Mesmo o som fraco do secador de cabelo dela parecia terrivelmente alto para ele, e parou algum tempo depois quando ele voltou para a cama. Ela teve cuidado para não fazer nenhum barulho e foi dormir imediatamente. Os sons de sua respiração eram fofos para ele, e então ele se sentiu à vontade, seguido pelo fechamento dos olhos enquanto ouvia ela respirar. Ele sentiu que devia estar muito cansado porque não dormia assim há muito tempo. Enquanto dormia, ele teve um sonho em que estava parado, e seus pais estavam na frente dele, dizendo que era onde eles se despediam dele e dizendo a ele para se cuidar. Ele tentou pará-los estendendo a mão. Ele tentou dizer a eles que também queria ir com eles, então de repente seu sono se quebrou. Ele se viu estendendo a mão para cima e respirando pesadamente. Ele percebeu que era apenas um sonho, então levantou da cama. Keith estava dormindo bem ao lado dele enquanto ele ia para a sala de estar. Ele ainda estava assustado com o sonho e sentindo o peito pesado. Não importa quão boa fosse a vida que ele estava vivendo agora, ele não conseguia superar o fato doloroso de que seus pais o abandonaram. No entanto, Keith veio e o salvou, levando ambos a viverem juntos antes que ele percebesse. Esta era uma estabilidade que ele sabia que não desapareceria como seus pais. Houve bons momentos e maus momentos, mas mesmo assim ele pensou que estaria com a mamãe e o papai altos para sempre, mas eles simplesmente foram embora sem ele. Ele sentiu fraqueza e caiu de joelhos, sentindo-se triste pelo fato de eles simplesmente não terem levado ele junto. Ele sentiu muita falta do pai e da mãe e começou a chorar. Ele ficou chorando por um bom tempo. Então, enquanto enxugava as lágrimas, ele ouviu Keith chamando seu nome, como se ela estivesse atrás dele. Mas quando olhou para trás, percebeu que ela não estava lá. Pensou que talvez estivesse apenas imaginando coisas, já que não havia como Keith acordar, pois estava dormindo profundamente. Lembrou-se de como ela tinha sido gentil com ele e sempre sorria quando estava com ele. Sentiu-se melhor ao pensar nela e voltou para o quarto, tendo cuidado para não fazer barulho. Então, deparou-se com uma cena estranha. Keith estava dormindo sorrindo. E, mais do que isso, estava dormindo do lado onde ele estava dormindo antes. Tinha certeza de que ela estava dormindo do lado oposto antes e não conseguia entender como ela havia ido para o seu lado. Pensou que ela talvez estivesse apenas se mexendo no sono. Então, percebendo que não havia sentido em pensar nisso, deitou-se no lugar onde ela estava dormindo antes. Abandonou seus pensamentos quando entrou na cama e afundou o rosto no travesseiro que Keith estava usando. O cheiro fresco dela e o calor residual dela o acalmaram, e, se possível, ele não queria largar esse calor dela. Fechou os olhos novamente, pensando nela desta vez, e dormiu bem durante a noite.
Acordou e viu ela dormindo bem perto dele, o que o deixou nervoso, pois não conseguia voltar a dormir. Ela dormia bem e ele ficava com sono quando não dormia o suficiente. Então, em momentos como esse, não conseguia evitar tentar tomar um banho quente para se refrescar. Enquanto o banho estava sendo preparado, ele esperou na sala de estar sentindo-se preguiçoso. Então viu o videogame com os controles à frente, junto com a mais recente TV OLED 4K. Sorriu e pensou em jogar, mas percebeu que não podia fazer isso. Se ele se divertisse jogando, Keith se sentiria sozinha ao vê-lo jogar sozinho. Ele pensou no que seu parceiro faria para se divertir sozinho. Se o excluísse, ele certamente também se sentiria sozinho. Então, pensando que ela poderia sentir o mesmo, ele não jogou. Levantou-se sabendo que não podia jogar enquanto ela não estava por perto. Notou que não havia geladeira naquela casa. Então se perguntou o que faria em relação ao café da manhã. De repente, Miyamoto apareceu e desejou-lhe bom dia. Ele se perguntou de onde ele veio e notou que as mãos de Miyamoto estavam cheias de 2 sacolas de uma conhecida rede de hambúrgueres. Perguntou-lhe se ele as pegou para Keed e Yuya, ao que Miyamoto concordou. Ele se perguntou se Miyamoto conseguia ler sua mente e por que havia hambúrgueres, que não pareciam leves para o estômago, e Miyamoto disse-lhe que era o pedido direto de Keed. Aparentemente, ela havia pedido a Miyamoto para trazer essas coisas para ela comer de manhã. Ficou chocado ao saber o quanto ela pensou nisso, mas comer pizza no jantar e um hambúrguer de manhã certamente não era bom. Perguntou-se se ela gostava tanto de comer junk food e sentiu-se um pouco desconfortável porque ela havia dito que o levaria para comer o que ela cozinhava no dia seguinte. Miyamoto pediu-lhe para ficar tranquilo, dizendo-lhe que o prato de Keed era bastante peculiar, mas não podia garantir o sabor.